Não é? Então, são coisas para você, não, isso é bom, porque assim a pessoa não gasta muito, não é? Não vai pôr muito dinheiro no cartão de crédito, vai estar desempregado, o mês deixa melhor saber já. É uma maravilha, uma mentalidade. Enfim, é o mundo. Mas é realmente nós vivemos uma vida de contrastes. Mas por um outro lado, nós também precisamos aproveitar desses momentos de esperança, gente. Porque nós acabamos, virou o 1º de janeiro, no dia 2, nós já estamos vendo esse nosso presidente tão equilibrado que ele é, não é? Tão equilibrado, já nos colocando a ponto de uma guerra com uma outra nação que tem apenas alguns núcleos, vamos dizer, alguns núcleos, vamos dizer, com grande poder, não é? Então, é uma pessoa muito, muito equilibrada. Uma resposta lá, a gente precisa orar muito pelo nosso presidente. Aqui e lá. Yes. São tantas indagações válidas, não é? São tantas perguntas. Nós poderíamos fazer um workshop aqui, porque as perguntas, vocês estão a 1000 por hora. Vocês que estavam à deriva, tô vendo que não estavam à deriva coisíssima nenhuma, não é? É que vocês fazem eu estou lidando com outra população, não é? As pessoas, quem que falou que faz aqui todos os dias? Não, eu faço objetivos, resoluções de todo dia. De repente estou lidando com esse público, não é? Mas de toda forma, não é? Vamos aí. Vale a pena a gente fazer algumas reflexões? O que vocês acham? Nós poderíamos abordar esse assunto por tantos aspectos e facetas. Vamos pegar apenas alguns deles, apenas para reflexão nossa. Não é? No entanto, eu realmente gostaria de fazer um encontro onde nós falamos de estratégias de organização pessoal. Não é? Porque muitos de nós não faz isso. Primeiro porque não sabe fazer, segundo porque tem receio de fazer. Outros por não saber nem que essas estratégias existem. De toda forma, acho que vale a pena a gente colocar isso em conhecimento íntimo aqui conosco, porque o nosso plano de reencarnação é um plano de sucesso. Ou vocês acham que o plano espiritual, os nossos mentores, fizeram o que fizeram, organizaram o que organizaram para trazer todo esse mundo de gente que vive à nossa volta, a nível de familiar, de dentro de casa, um pouco mais distante, nossas amizades, nossos ambientes sociais, trabalho. Eles conseguiram colocar todo esse povo junto à toa, gente. Existe um objetivo, houve um planejamento muito, muito específico. Não é? Só as almas animalizadas, só as almas extremamente ignorantes reencarnam automaticamente. A maioria dos espíritos de evolução mediana tem um planejamento específico e muito claro de vida, o que significa que os mentores realmente consideram e conhecem a importância de nós nos planejarmos. Então vai aí, não é? Aí, qual é a diferença de intenção, resolução e propósito? A intenção é aquilo que você apenas deseja fazer. A resolução já envolve uma ação. E o propósito nós vamos aí deixar para o final da nossa conversa, porque é o sentido maior. Nós vamos buscar aí o propósito não apenas das nossas resoluções propriamente ditas, mas dos nossos propósitos existenciais de vida. Então, é preferível nós termos uma pequena intenção, não é? Uma pequena ação do que nada. É melhor isso do que nada. É melhor isso do que a maior intenção. No entanto, nós podemos correr o risco de entrar para um outro extremo, de ir para um outro extremo. Muitas vezes nós temos intenções, quando não conseguimos realizar
realizá-las, nos frustramos, nos criticamos, nos culpamos de uma forma tremenda, sem a menor compaixão para conosco mesmo. Então, a ideia, a proposta é que nós nos vejamos como aprendizes da vida. Você pode ter a intenção, o desejo de fazer algo, de ser diferente, de reagir diferente, mas se você não conseguir, reset button. Aperta o botão. Começa de novo. É necessário começarmos de novo quantas vezes forem necessárias até nós podemos dizer I master this reaction. I master this virtue. Eu tenho controle absoluto da minha reação nessa situação, na frente daquela pessoa, naquela ocasião. Né? Então nós precisamos ter a nossa intenção, mas ao mesmo tempo aliada com compaixão, porque senão nós vamos entrar em resoluções, em intenções, em projetos, mas vamos também ao mesmo tempo entrar num processo de esgarçamento das nossas emoções, que também é negativo. Então a ideia é nós nos vermos, como nos diz nosso irmão, doutora Alírio Cerqueira, como aprendizes da vida. É isso que nós somos. Mas não aprendizes preguiçosos da vida, não aprendizes que ficam postergando o aprendizado a todo momento, mas aprendizes realmente conscientes de que vai errar, que vamos errar muitas vezes. Quantas vezes nós caímos para aprender a andar de bicicleta? Éramos aprendizes de bicicleta. Você desistiu? A maioria não. E quem não desistiu acabou aprendendo. É assim com tudo. Se você continua e você insiste, você se instrui, você lê, você estuda, você aprende, você vê quem fez melhor. Eu sempre gosto de observar e, se puder, ter amigos que saibam mais e que sejam mais bem-sucedidos em vários aspectos do que eu quero mais estar em volta dessas pessoas. Porque a pessoa já aprendeu, já é um exemplo. Para que eu vou atrás de gente que é pior do que eu? Aqueles eu procuro dar o exemplo, não é? São aqueles companheiros a quem nós nos comprometemos na vida espiritual para nós sermos o exemplo. Mas em termos de crescimento pessoal, eu adoro ouvir e ler biografia. Porque você vê biografias de gente bem-sucedida ou de gente que não deu certo, enfim, de tudo. Porque você vê o que a pessoa fez de certo ou de muito errado. Existe aquele filme que eu acho que eu já perdi as vezes que eu assisti aquele filme. Sempre aparece no final do ano, Home Alone. Como é que fala isso em português? Alguém sabe? Se Esqueceram de Mim, né? Aquele menininho, gozadíssimo, engraçadíssimo. Aqueles dois esqueceram, a família foi para Paris e os pais esqueceram o menino dentro de casa. Foi assim, dois ladrões atacaram. É gozadíssima a mensagem. Mas você vê aquela criança de uma beleza, de uma inteligência, de um talento. E se você ver as fotografias dele com 18, 20, 25 anos, você não acredita. Parece uma caveira viva, afogado nas drogas. Não é? Então, sabe, você vê o que aconteceu com a vida daquela pessoa para ter acabado desse jeito. Não é? Então, vale a pena realmente nós estudarmos a vida dos outros. Então, por que a maioria das resoluções das pessoas só dão certo em coisa de 8%? Porque são tantos os motivos, mas nós vamos estudar apenas alguns deles, não é? Um dos motivos, dizem os estudiosos, que as pessoas não transformam as suas resoluções em metas. Elas transformam as resoluções apenas em objetivos muito genéricos e não metas específicas
não é? Com programação, o que fazer, como fazer e quando fazer. Então, toda vez que você tiver uma resolução, essas são as 3 perguntas básicas. Então, nós vamos praticar juntos. Toda vez que você tiver um plano, uma ideia, uma resolução, o que for, qualquer coisa que você queira fazer, você vai pensar quanto, quando e como. Todo mundo junto. Quanto, como e... Já começa de novo, de novo. De novo. Quanto, quando e como. Então, o exemplo mais barato impossível. Você quer emagrecer 5 quilos. Ah, eu quero emagrecer, ok? Quanto eu quero emagrecer? 5 quilos. Quando eu quero emagrecer? Você dá o tempo. Eu vou emagrecer em 3 meses, em 5 meses, em 6 meses. Como que você vai fazer isso? Como? Como não como? Um outro exemplo bem barato, mais batido impossível. Você quer fazer mais exercício. Então a pessoa fala, eu quero ir mais à academia. Isso é suficiente? Não. Você vai perguntar quanto que eu vou mais exercitar? Uma vez por semana? 2 vezes por semana? Qual a possibilidade de você